Era noite de Natal no coração de São Paulo. A praça estava iluminada com milhares de pequenas lâmpadas douradas, refletindo nas poças de água deixadas pela garoa fina que insistia em cair. Crianças corriam rindo, casais tiravam fotos, famílias se abraçavam. Tudo parecia carregado de alegria e esperança. Mais afastada da música, do riso e das vozes felizes, estava Mariana Albuquerque, sentada sozinha em um banco de concreto, com as mãos frias segurando um copo de café que já tinha perdido o calor havia muito tempo. Aos 35 anos, Mariana era conhecida como uma das mulheres mais poderosas do setor financeiro brasileiro. Revistas de negócios a chamavam de implacável. Jornais destacavam seus recordes e os programas de televisão a tratavam como exemplo de sucesso. Sempre bem vestida, postura impecável, olhar firme. Porém, ali, naquela noite, nada disso importava. Naquela praça, Mariana não era presidente de empresa nenhuma. Era apenas uma mulher que carregava um vazio que nunca conseguiu preencher. Todos os anos, desde que tinha 20 anos de idade, Mariana voltava àquele mesmo lugar, sentava no mesmo banco, no mesmo Natal, e ficava ali até o corpo doer de frio. Depois voltava para seu apartamento de luxo, silencioso, enorme e vazio. Sem árvore de Natal, sem presentes, sem família. Só o barulho distante da cidade e um silêncio que machucava. Enquanto observava as luzes piscando, ouviu uma voz infantil perto de si. Moça! Mariana se virou devagar. Era uma menina de uns 8 anos, cabelos cacheados presos sob uma touca vermelha, bochechas coradas e um olhar curioso que parecia ver mais do que deveria. Na mão, ela segurava uma caixinha velha de tintas. Desculpa incomodar, disse a menina com educação, mas a senhora parece muito com a mulher do quadro do meu pai. O coração de Mariana falhou por um instante. Quadro? Perguntou tentando parecer indiferente, mas a voz saiu trêmula. Sim, um quadro antigo. Ele pintou quando era mais novo. É uma mulher sentada em uma praça sozinha, com um casaco claro e um olhar muito triste, igualzinho à senhora agora. A menina apontou para o outro lado da praça. Um homem estava em pé perto de uma mesa simples, vendendo desenhos e pinturas para quem passava. Ele usava uma jaqueta surrada, tinha algumas mechas grisalhas no cabelo e um semblante tranquilo, embora cansado. Quando os olhos de Mariana encontraram os de Rafael, ele congelou. O tempo pareceu parar. Mariana reconheceu imediatamente. Rafael, ela sussurrou. Ele respirou fundo. Mariana. A menina olhou de um para o outro sem entender, mas sentindo que havia algo grande ali. As badalas da igreja próxima começaram a tocar, anunciando a proximidade da missa de Natal. O som ecoou pela praça como se marcasse não apenas a hora, mas também os anos de distância entre os dois. 15 anos de silêncio, 15 anos de dor guardada, 15 anos de uma história nunca encerrada. Rafael havia sido, no passado, tudo o que Mariana mais amou. Um artista talentoso, simples, cheio de sonhos e esperança. Enquanto ela era filha de uma família tradicional e poderosa, ele lutava com dificuldade para pagar tintas, aluguel e comida. Eles se encontravam escondidos, conversavam sobre futuro, falavam sobre amor. Até que um dia Mariana descobriu que estava grávida. Nesse momento, a vida dos dois foi destruída pela força de quem tinha dinheiro e não aceitava erros. A família de Mariana agiu com frieza, com pressão, com autoridade. Ela foi levada para uma clínica particular, cercada de advogados, médicos e silêncio. Quando acordou, nunca ouviu o choro de um bebê. Nunca lhe deram explicações claras. Apenas disseram que o pior tinha acontecido e que era melhor esquecer. Mas Mariana nunca esqueceu. E todos os natais ela voltava à praça onde costumava se encontrar com Rafael, como se esperasse que o vento lhe devolvesse a parte que faltava. Agora, de repente, ele estava ali de novo, do outro lado a filha dele segurando a mão. A praça iluminada, o passado de pé na frente dela como um fantasma real.
Mariana sentiu o corpo estremecer. O café caiu de sua mão e se misturou à água no chão. O frio pareceu atravessar a pele e atingir o peito. Ela se levantou sem saber o que dizer. Rafael tentou dar um passo à frente, mas parou. Os olhos dos dois diziam mais do que qualquer palavra. Havia dor, havia saudade, havia algo não resolvido. E havia medo, muito medo. Mariana deu 2 passos para trás, o coração batendo forte, a respiração curta. Ela não estava pronta, não sabia o que fazer, não sabia enfrentar tudo aquilo que uma vida inteira tentou esconder. Virou-se e começou a andar. Não rápido, não desesperada, apenas foi embora, como quem foge de algo que sabe que vai machucar ainda mais se ficar perto. Rafael ficou parado observando. A menina apertou a mão dele e perguntou baixinho por que aquela mulher parecia assustada. Ele apenas respondeu que às vezes o passado volta quando a gente menos espera. E enquanto as luzes da praça continuavam brilhando e as pessoas comemoravam o Natal, Mariana seguia pela cidade sentindo que naquele ano nada seria igual. O que ela tentou enterrar estava voltando à superfície. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que aquela noite não terminaria como todas as outras. Nos dias que se seguiram, Mariana não conseguiu voltar à rotina de sempre. As reuniões pareciam longas demais, as decisões importantes soavam vazias, e os elogios que antes alimentavam seu orgulho, agora apenas ecoavam dentro de um coração cansado. Ela andava pelos corredores da empresa com postura impecável, mas por dentro estava despencando. A cena da praça voltava à sua mente a todo instante. A menina com a caixinha de tintas, o olhar assustado daquele reencontro, o nome que nunca conseguiu esquecer, Rafael. Naquela mesma noite, sozinha em seu enorme apartamento na Avenida Paulista, Mariana encarou a cidade iluminada pela janela e entendeu que não podia seguir vivendo com tantas perguntas sem resposta. 15 anos acreditando em uma versão contada por pessoas que decidiram por ela. 15 anos carregando um luto que talvez nunca tivesse sido real. A ideia foi crescendo como um sussurro insistente. E se não fosse verdade? E se tudo o que lhe disseram tivesse sido apenas mais uma decisão fria tomada pela sua própria família? Foi quando tomou coragem e ligou para um investigador particular que conhecia. Sua voz saiu firme, mesmo com as mãos trêmulas. Ela queria respostas. Pediu acesso a registros antigos de clínicas particulares de São Paulo. Pediu documentos, dados, qualquer coisa que pudesse desmontar ou confirmar a história que ouviu quando ainda era uma jovem assustada. Do outro lado da linha, a promessa de sigilo e rapidez. Do lado de cá, a angústia crescendo junto com uma esperança que ela tinha medo de sentir. Enquanto isso, Mariana passou a voltar todo fim de tarde àquela mesma praça. Sentava distante e observava sem ser notada. Via Rafael montando sua pequena mesa, sorrindo para desconhecidos, conversando com simplicidade, vivendo uma vida sem luxo, mas cheia de dignidade. Observava também a menina, tão cheia de vida, tão parecida com algo que doía dentro dela. A garotinha ajudava o pai, embalava desenhos, falava pelos cotovelos e Mariana se surpreendia com o quanto aquele jeitinho lembrava alguém que ela já tinha sido um dia, antes de se tornar de aço. A cada ida, o coração batia mais acelerado. A cada olhar, a pergunta crescia. Aquela menina, poderia ser? A idade combinava, o tempo batia. O jeito nos olhos, a firmeza ao falar, um brilho que ela já conhecia sem nunca ter convivido. Mariana começou a sentir que tudo aquilo não era coincidência. Era como se a vida estivesse trazendo de volta uma história que nunca chegara ao fim. Dias depois, o investigador retornou com a voz pesada. Disse que havia encontrado algo estranho nos registros de uma clínica particular respeitada em São Paulo. Documentos alterados, papeladas refeitas meses depois do procedimento, um histórico médico que indicava nas anotações originais um nascimento bem-sucedido
e depois, misteriosamente, alterado para complicação e interrupção. O nome da família de Mariana envolvido, advogados, sigilos, ordens dadas e obedecidas, sem contestação. Mariana ficou imóvel enquanto ouvia. Seus olhos encheram de lágrimas. Tudo aquilo que ela acreditou durante tantos anos ruía diante dela. Não era dor comum. Era como reviver um luto e perceber que ele sempre foi construído por mentira. A respiração ficou curta, o corpo gelado. Quando desligou, chorou como não fazia desde a juventude. Não era apenas uma descoberta, era sua vida inteira sendo virada de cabeça para baixo. Com o coração em pedaços, ela tomou uma decisão que nunca pensou que teria coragem de tomar. Iria procurar Rafael. Não mais de longe, não mais escondida. Ela precisava olhar nos olhos dele e perguntar. Precisava conferir com ele a verdade que estava surgindo. Precisava entender o que aconteceu naquela noite em que perdeu tudo. Naquela tarde, com a coragem misturada ao medo, Mariana se dirigiu até o bairro simples onde descobriu que ele morava. As ruas eram humildes, com crianças brincando, vizinhos conversando na porta, vida comum pulsando fora do mundo de luxo ao qual ela estava acostumada. Subiu os degraus do prédio antigo com as mãos suando. Parou diante da porta e ficou ali por alguns segundos, tentando controlar a respiração. Então, bateu. Quando a porta se abriu, Rafael apareceu. O mundo pareceu silenciar novamente. Ele o encarou como quem encara um fantasma que nunca esperou rever. O tempo passou entre eles sem pressa, apenas preenchendo o ar com tudo aquilo que nunca foi dito. Antes que ele pudesse mandar que fosse embora, Mariana falou, com uma dor evidente na voz. Eu não sabia. Rafael franziu a testa, confuso, tenso, sem entender. Não sabia do que, Mariana? E naquele instante, sem que ninguém tivesse tempo de se preparar, um pequeno barulho surgiu dentro do apartamento. Passos apressados, um objeto caindo no chão, a porta se abriu um pouco mais, revelando a menina parada ali, com os olhos arregalados, encarando Mariana com uma mistura de choque, medo e uma estranha compreensão que nenhuma criança deveria ter tão cedo. Ela olhou para o pai, depois para Mariana. O peito subia e descia rápido, o coração disparado, e com a voz fraca, quase sem ar, disse algo que faria o mundo desabar de vez. Você é minha mãe, disse a menina, com a voz tremendo, como se aquelas palavras tivessem peso demais para alguém tão pequena carregar. O tempo pareceu parar. Rafael se virou rapidamente para a filha, assustado, enquanto Mariana sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Aquela frase atravessou seu peito como um golpe direto na alma. A menina estava pálida, seus olhos marejados tentavam entender um mundo que, de repente, não fazia mais sentido. Mariana tentou se aproximar devagar, mas Rafael ergueu o braço num reflexo instintivo, como quem queria proteger o que mais amava. Lúcia, entra, ele pediu com a voz falhando. Por favor, filha. Mas era tarde demais. O impacto emocional fora grande demais. A respiração da menina começou a ficar curta, acelerada e irregular. Suas mãos tremeram. Ela levou a mão ao peito e cambaleou. Tudo aconteceu em segundos. Lúcia perdeu as forças e desabou. Rafael conseguiu segurá-la antes que caísse ao chão, desesperado, chamando pelo nome dela, pedindo para que reagisse. Mariana gelou, o coração disparado, incapaz de mover-se por alguns instantes, até que a urgência tomou conta dela. O que está acontecendo? Perguntou apavorada. Ela tem um problema cardíaco, respondeu Rafael, com a voz quebrada, tentando manter a calma enquanto segurava a filha nos braços. Choques emocionais podem causar crises. Me ajuda. A partir dali, tudo virou correria, desespero, medo. Mariana ligou para o resgate com as mãos trêmulas, enquanto Rafael tentava manter a menina consciente, acariciando seu rosto, dizendo que estava tudo bem, implorando para que ficasse com ele.
Aquela criança que há poucos dias apenas sorria pela praça, agora parecia frágil demais para a vida que carregava no peito. A ambulância finalmente chegou. O som da sirene ecoou pela rua estreita e pareceu atravessar a alma de Mariana, que só conseguia repetir mentalmente que aquilo era culpa dela. Se ela não tivesse ido, se não tivesse mexido no passado, se tivesse suportado o peso do silêncio, mas já não havia volta. No hospital, tudo foi medo, espera e angústia. Rafael caminhava de um lado para outro, aflito, mãos no cabelo, sem conseguir parar. Mariana sentou em uma cadeira de plástico, mas era como se estivesse despencando por dentro. Ela entendia de relatórios, de decisões milionárias, de crises empresariais, mas nada a preparava para aquele tipo de dor. Ali, ela não era poderosa, era apenas uma mulher quebrada. Depois de um tempo que pareceu eterno, uma médica apareceu com um semblante calmo. Ela está estável. Vamos observar, mas reagiu bem ao medicamento. Foi uma crise desencadeada por forte emoção. Precisa descansar. Rafael fechou os olhos e respirou fundo, como se voltasse à vida. Mariana levou as mãos ao rosto e chorou em silêncio. A médica então disse algo que fez os dois se entreolharem em choque. Ela pediu para ver o pai e a mãe. Aquela palavra, dita assim, com tanta naturalidade, atingiu Mariana como uma marretada. Mãe, uma palavra que ela sonhou ouvir a vida inteira e que agora doía porque vinha carregada de culpa, ausência e atraso. No quarto, Lúcia estava deitada, ainda pálida, mas consciente. Seus olhos encontraram primeiro os do pai. Ele segurou sua mão com carinho, murmurando palavras que só quem ama de verdade sabe dizer. Depois, a menina virou o rosto lentamente para Mariana. Por alguns segundos, nenhuma das duas falou nada. Era como se apenas o olhar contasse a história que o tempo roubou. Mariana se aproximou devagar, com medo de machucar, com medo de existir demais naquela vida. Eu não sabia que você existia, disse com a voz embargada. Se eu soubesse, eu jamais te teria deixado. A menina respirou fundo. Havia dor ali, havia confusão, havia um mundo inteiro de sentimentos. Então, você não me abandonou? Perguntou baixinho, como quem ainda não sabe se pode acreditar. Mariana sentiu algo rasgar por dentro. Nunca. Eu fui enganada. Tiraram você de mim. Me fizeram acreditar que você não tinha sobrevivido. E durante 15 anos eu vivi achando que tinha perdido você, quando, na verdade, estavam me escondendo a melhor parte da minha vida. A menina piscou algumas vezes, lutando contra as lágrimas. Não abraçou, não sorriu, mas não afastou Mariana. E isso já era muito. Rafael observava a cena com um coração dividido entre proteção, dor e uma compaixão que ele tentava não deixar transparecer. A noite passou devagar. Mariana ficou ali em silêncio, sem ousar tocar muito, apenas permanecendo. Rafael continuou ao lado, atento a cada movimento da filha. Em um determinado momento, Lúcia adormeceu. O quarto ficou em penumbra. Foi então que Mariana levantou, caminhou até a janela e deixou as lágrimas escorrerem sem tentar conter. Rafael se aproximou, não com ternura, não com raiva, apenas com verdade. Você está chegando tarde, Mariana, muito tarde. Ela fechou os olhos e respirou. Eu sei, e vou carregar isso pelo resto da vida. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Havia tanto ressentimento, tanta dor ali, mas também havia algo mais, algo que nenhum dos dois conseguia nomear. O que vai fazer agora? Perguntou. Mariana virou o rosto lentamente e pela primeira vez, sem se esconder, sem armaduras, respondeu com firmeza. Vou atrás da verdade. Vou enfrentar quem fez isso conosco, nem que isso custe tudo o que eu tenho. Rafael olhou para ela por alguns instantes, como quem tenta descobrir se aquela promessa era real. Mas antes que qualquer coisa pudesse ser dita, um barulho diferente soou no corredor.
passos apressados, chamados médicos, um clima súbito de urgência. Em seguida, a porta do quarto se abriu de repente. Precisamos tirar o pai e a senhora agora. Os aparelhos começaram a apitar. Lúcia mexeu-se na cama, a tranquilidade desapareceu. Em um segundo, o quarto virou caos novamente e o medo voltou ainda maior. O corredor parecia não ter fim. Rafael caminhava de um lado para o outro, completamente devastado, enquanto Mariana permanecia encostada na parede, as mãos unidas, como quem tenta segurar a própria alma para ela não despencar. Os minutos não passavam. O silêncio entre eles era pesado, cheio de passado, dor e medo do futuro. Ali não havia poder, status, orgulho, nada. Só dois pais apavorados. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, a porta finalmente se abriu. A médica saiu, respirou fundo e então falou com calma. Ela está estável. Foi outra crise forte, mas conseguimos controlar. Vamos mantê-la em observação. Mas a menina é forte, tem muita vontade de viver. Rafael levou a mão ao rosto e chorou em silêncio. Mariana fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem sem vergonha, sem tentativa de conter. Era como se o corpo inteiro enfim desabasse depois de tanto sustentar o impossível. A médica ressaltou a importância de tranquilidade, acompanhamento, cuidado emocional, menos choques, menos sofrimento. Lúcia precisava de paz, precisava de amor sem guerra, precisava de verdade, mas também de cuidado. Quando puderam entrar novamente, Lúcia estava acordada, cansada, mas consciente. Olhou para o pai primeiro e ele sorriu com ternura, como se naquele momento pudesse prometer o mundo inteiro com apenas um olhar. Depois ela virou o rosto devagar para Mariana. Não havia rejeição, não havia raiva, havia confusão, mistura de sentimentos e algo que parecia ser uma pequena fresta de aceitação. Eu tô cansada de segredos, disse a menina com a voz fraca. Eu só quero viver em paz. Aquelas palavras atravessaram os dois como uma sentença definitiva. Rafael segurou a mão dela. Mariana se aproximou com cuidado, respeitando o espaço que nunca teve chance de construir. Você vai ter paz, meu amor, respondeu Mariana com a voz embargada, mas firme. Eu prometo. E quando eu prometo, eu cumpro. Os dias seguintes foram de decisões firmes. Mariana reuniu documentos, provou a farsa, expôs a verdade, enfrentou a própria família e abriu mão do império que tinha construído sobre uma vida quebrada. Renunciou ao cargo, enfrentou julgamentos sociais, manchetes frias, comentários duros. Pagou caro, mas pela primeira vez em muitos anos sentiu-se inteira. Preferia a verdade arruinada do que a mentira confortável. Rafael observou tudo com cautela. Não foi simples confiar. Não foi fácil abrir novamente o coração depois de 15 anos de ferida. Mas ele viu algo real em Mariana. Arrependimento verdadeiro, coragem, responsabilidade. E, acima de tudo, viu amor pela filha. Não um amor bonito apenas no discurso, um amor disposto a se desgastar, a reparar, a reconstruir mesmo que fosse pouco a pouco. O tempo fez o resto, com cuidado, com paciência, com conversa, com terapia, com afeto aprendido. Mariana não substituiu nada, não tomou lugar algum. Ela conquistou o espaço com respeito. Tornou-se presente, tornou-se apoio, tornou-se mãe, não pelo título, mas pelo cuidado diário, pelas madrugadas de preocupação, pelos risos simples, pelas memórias novas que começaram a nascer. Um ano depois, na mesma época de Natal, a praça estava novamente iluminada. Famílias riam, crianças corriam, o clima era de esperança. Mas agora, naquele mesmo banco onde tudo começou, Mariana estava sentada e não estava mais sozinha. Rafael ao lado, Lúcia sorrindo com saúde mais controlada, segurando as mãos dos dois. Não era final de conto de fadas, não era perfeição, era vida real, com marcas, mas com amor verdadeiro sustentando o que restou. Eles caminharam juntos até uma barraca simples e tomaram chocolate quente. Lúcia falava animada, Rafael observava com carinho,
e Mariana sorria com um brilho diferente nos olhos. Um brilho de quem perdeu tudo e, ao mesmo tempo, ganhou o que realmente importava. Porque às vezes a vida destrói para reconstruir. Às vezes a verdade machuca para depois curar. Às vezes o passado volta não para punir, mas para dar a chance de fazer melhor. E aquele Natal não foi mágico pelo que tinha de brilho. Foi mágico porque devolveu a 3 corações a chance de recomeçar. Agora eu quero saber de você que está assistindo. O que faria no lugar de Mariana? Perdoaria? Lutaria até o fim pela verdade? Deixe sua opinião nos comentários porque sua visão é muito importante. E se histórias assim tocam seu coração, siga o canal para continuar vivendo emoções profundas com a gente.